A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez vim aqui entregar uma palavra para vocês, que é uma palavra que também falou bastante comigo e eu creio que Jesus falará com você também. E vai ser uma palavra muito mais sobre conversa através de um capítulo inteiro. Eu vou me basear no capítulo e no que eu pude perceber com isso, no que eu pesquisei, fui atrás. E no capítulo que eu estou dizendo é Atos 27, que dando um leve resumo, Paulo, o apóstolo Paulo, estava indo para Roma para encontrar César. Porém, estava com um clima ruim. Porém, também os tripulantes e o capitão não queria deixar para depois a viagem e queriam logo iniciá-la de uma vez. E por causa disso, no meio do caminho, eles acabaram pegando uma grande tempestade que porventura fizeram eles naufragarem. E nesse naufrágio, eles ficaram mais ou menos 14 dias tendo que comer pouco, por causa que o clima não estava bom, não era propício para eles conseguirem comer. E com esses dias que eles se passaram com fome, Paulo teve uma noite onde Deus falou com ele. E Deus falou para Paulo que nenhum dos tripulantes, nem ele mesmo, iria sequer cair um fio de cabelo de sua cabeça. Então, Paulo tinha a confirmação que todos ali sairiam vivos daquela grande tribulação. E assim, Paulo repartiu um pão que eles tinham para eles comerem, pois eles não comiam direito há 14 dias. E assim ele deu graças a Deus e falava sobre Deus, proporcionando a eles fé. E depois de um tempo, eles viram que ali perto havia uma terra. E eles não conheciam a terra, mas eles tinham que ir. Porém, alguns não sabiam nadar. Então, os que sabiam foram primeiro àquela terra, que era a ilha de Malta. E os que não sabiam, assim como Jesus disse, ninguém morreria. E por isso, os que não sabiam nadar se apoiaram aos destroços do navio. E assim chegaram à ilha de Malta, sã e salvos, assim como Deus havia falado para Paulo. E o que eu reflito sobre isso? Jesus é fiel. Por quê? Deus estava ministrando a viagem de Paulo inteira. E Deus estava guiando Paulo sobre todos os lugares que ele ia. E Deus confirmou a Paulo que ele iria ver César, que era o rei de Roma. E mesmo com a tribulação, mesmo com o inimigo atacando de todas as formas, caindo tempestade, naufragando o barco, Deus falou para Paulo que nada de ruim lhes aconteceria. E então é exatamente isso. Deus é fiel e ele cumpre suas promessas. Levou Paulo sã e salvo. E assim Paulo sobreviveu junto com todos os outros tripulantes. Paulo teve fé e creu na palavra do Senhor. E por causa que ele teve fé, o Senhor o libertou, o ajudou e fez com que ele saísse daquela tribulação sã e salvo. Então, irmãos, não fiquem com medo na tribulação. Tenham fé, sejam firmes no Senhor. Mesmo que tudo esteja contra isso, na Bíblia fala que sobre todavia, sobre tudo devemos nos alegrar, pois o Senhor conosco é. Então, irmão, se o Senhor está em silêncio, ou minha irmã, se o Senhor está em silêncio, se está vindo muitos desafios, se está doendo e você não sabe o que fazer, irmão, não reclame, não murmure, pois o murmúrio atrasa a tua bênção. Talvez o silêncio do Senhor, talvez essa luta seja a preparação do Pai para você. Talvez Ele está querendo te formar, te corrigir, te preparando para uma vitória, para um avivamento, eu não sei. Mas, irmão, lembra que toda a palavra que eu falo, fala comigo também. E está falando comigo isso, por isso eu estou entregando. Então, meu irmão, é um vídeo curto, mas o que eu quero te dizer é: tenha fé, porque o Senhor é fiel. Pois independente do que acontecer, o Senhor nunca vai te deixar para trás. Fique firme, tenha fé, creia de todo o seu coração no Pai. Deixe Ele ser seu descanso, sua esperança. Tudo da tua vida tem que estar nele, pois Ele é teu refúgio, Ele te guarda nos seus braços. Então, irmão, tenha fé. Tudo está acontecendo para o seu próprio bem, pois na Bíblia também fala que tudo
coopera para o bem de quem ama a Deus. Então até a luta, até o sofrimento, é o Senhor te moldando para algo grande que Ele quer fazer. Então, irmão, tenha paciência, tenha fé e espere firme no Senhor, pois Ele contigo é e nunca deixará de estar contigo. E é o que eu entrego a vocês. E creio que o Senhor falará com vocês tanto como tu falou comigo. Fique com Deus, irmãos. Até a próxima.